Muito bom dia, aqui é a Sabrina Tomasi. Estamos entrando no ar com o Âncora de Carreira, um novo programa que vai tratar dos desafios de quem decide gerar renda e valor a partir do seu próprio empreendimento ou de iniciativas empreendedoras. Neste espaço, nós vamos nos debruçar principalmente sobre um fenômeno que ganhou força, ou pelo menos identidade, nesses últimos anos, que é empreendedorismo feminino e empreendedorismo materno, ou seja, empresas, marcas, serviços capitaneados por mulheres, em grande parte por mães. Mas você, homem também que nos escuta, por favor, não saia daí. Nós não estamos aqui contra vocês. Muito pelo contrário, nós queremos muito que nos ouça, nos compreenda e nos apoie. Até porque os nossos desafios são bem similares. Então vamos combinar que empreender no Brasil tem que ter coragem, né? E a gente está tentando fazer isso, só que trabalhando alguns aspectos que são comuns a homens e mulheres, mas também prestando atenção e tentando ajudar, colaborar com as peculiaridades, né, das mulheres que tentam ter esse mesmo tipo de iniciativa. Mas eu não estou sozinha. Todo o programa nós teremos profissionais experientes analisando e instruindo as nossas empreendedoras. E nesse primeiro bloco eu apresento a vocês a sócia fundadora da Selo Carreiras, que há anos acompanha profissionais que buscam acelerar o seu desenvolvimento. Está aqui comigo a Bibiana Zereu. Muito bom dia. Bom dia, Sabrina. Obrigada pelo convite e vai ser um prazer a gente poder conduzir esse processo. Não, eu que agradeço essa parceria. E o nome desse programa, ele tem tudo a ver com a Bibiana, porque a Âncora de Carreira é o nome de uma ferramenta que nos ajuda a identificar quais são os pilares da nossa carreira ou que nos mantém em uma atividade. E eu conheci a Bibiana junto com a ferramenta. Então, o nome desse programa, ele veio dessa experiência, desse teste que eu fiz anos atrás, conduzido pela Bibiana. Isso. E hoje a gente está junto nesse processo para levar, transformar esse nome Âncora de Carreira em algo mais do que uma ferramenta, mas num programa de rádio. Tá. Né? Então, primeiro, para quem nos ouve, né, entender do que estamos falando. Eu fiz uma síntese, né, um resumo muito rápido do que é âncora de carreira. Mas explica então um pouquinho melhor para a gente, Bibiana. Bom, âncoras de carreira, eu vou falar um pouquinho de onde veio e por que veio, tá? Ele surgiu de uma pesquisa de Edgar Schein, que ele teve o apoio do MIT. Então, qual é a ideia dessa ferramenta? Ela poder nos auxiliar a pensar o que nos motiva. O que faz com que a gente abra os olhos de manhã e a gente queira trabalhar. E quando a gente preenche essa ferramenta, esse teste, a gente tem uma fotografia dessa nossa situação de vida. Daqui a pouco, daqui a 5 anos, se tu fizer de novo agora, pode ser que ele seja diferente. Então já está na hora de eu atualizar o meu teste. Está na hora de tu atualizar. Porque são situações... Isso acompanha muito nossos ciclos de vida. E eu estou vendo que tu tem um livro que fala muito de ciclos de vida. Então, por exemplo... algumas questões que me motivavam no meu início de carreira eram umas e hoje são outras. Até porque, assim, o Âncora de Carreira, esse programa que você está ouvindo, que está chegando hoje, ele é também uma iniciativa empreendedora, né? De tentar 100%. Se fazer 100% empreendedora, abrir espaço numa rádio para ingressar com esse tema que fala de empreendedorismo e que precisa se sustentar, né? E tem todas as partes, as questões de um empreendedorismo como se fosse qualquer outra marca ou estabelecimento físico ou serviço. A Bibiana falou aqui do livro que fala sobre desenvolvimento, porque a gente quer falar de dicas de leitura também nesse espaço. Eu vou adiantar o meu, então, aqui, que tá aqui do meu lado, Odisseia do Desenvolvimento Humano, navegando pelos 12 estágios da vida, que é do Thomas Armstrong, e que fala sobre cada uma das fases da vida. Eu, por exemplo, estou aqui, né, na meia-idade, bem na meia-idade, aos 40 anos, época de virada, como muitos, às vezes, tomam decisões exatamente nesses momentos, ou pelo menos revisam as suas decisões, né? Não só profissionais, mas na sua vida pessoal, nas suas relações, seus casamentos, e por aí vai. Mas hoje... cada programa Âncora de Carreira vai ter uma temática. A temática de hoje é a decisão de empreender. Como é que se chega nesse ponto, né? O que leva, quais são os desafios, que perguntas precisam ser respondidas. Mas eu queria passar, ainda usando aqui o Schein, Bibiana, sobre quais são os principais pilares quando a gente fala desse âncora de carreira. Eu me lembro que quando eu fiz esse teste, apareceu lá para mim, e era uma coisa que eu buscava muito intensamente, ainda busco, qualidade de vida.
né? Porque eu sou jornalista, vim de uma vivência dentro de redações, né? Então, trabalhando finais de semanas e feriados em horários, né, bizarros. E, de repente, chega um tempo de maturidade que tu quer avaliar o tempo que ia dar para os filhos, né? Eu tenho 2 filhas, uma de 3, uma de 8 anos. E o meu pilar, naquele momento, agora preciso refazer, né? Mas acho que ainda fica ali pela qualidade de vida. Normalmente, a gente tem 2 pilares que nos sustentam durante aquela etapa, né? E alguns que a gente pode pensar o seguinte, são coisas que eu não abro mão. Então, eu vou ler quais são esses pilares, ao menos o título, para ajudar a pensar. Um é a questão de técnico funcional. O que é isso, técnico funcional? É aquela pessoa que ela não pode ver uma questão da sua expertise, ela vai lá tentar resolver. Aquela pessoa que gosta de resolver problemas. Técnicos, normalmente, que tem alinhado com a sua expertise. Então, a gente pensa o seguinte, um gestor que ele adora ir lá no chão de fábrica resolver os microproblemas. É isso que move ele, porque é isso que brilha o olho. Se ele ficar sentado lá dentro do gabinete, ele tá num cargo bom, mas ele não vai ser uma pessoa realizada. Não. Ele precisa conhecer... Não vai motivar ele. Não deixar de botar a mão na massa, como isso, a gente diz. Ele precisa botar a mão na massa, tá? Aptidão administrativa geral. O que é isso? É gestão geral. É uma pessoa que ela é movida por tomar decisões estratégicas, por ter poder sobre as situações. Então, eu gosto de tomar as decisões do rumo que as situações vão, que a empresa vai, que os negócios vão. Eu quero estar à frente tomando as decisões. Isto me move. E o interessante de ficar ouvindo cada perfil é porque tem coisas que a gente às vezes olha uma pessoa dentro de uma empresa e diz, eu jamais faria uma coisa dessa, eu jamais conseguiria fazer isso, eu não dormiria se eu estivesse fazendo isso. É porque cada um tem a sua competência e tem a sua aptidão mesmo. E é o desejo, a gente está falando em desejo aqui. Aquilo que pode fazer alguém muito infeliz e transtornar a vida é o que realiza alguém. Isso é muito importante em decisões de carreira, ainda mais quando a gente começa a falar em empreendedorismo, né? E aí vem autonomia e independência. Esta é uma terceira âncora. São pessoas que gostam de ter autonomia. Para isso, eu vou ser empreendedora? Nem sempre. Eu posso trabalhar numa empresa onde eu tenho autonomia de tomar as minhas decisões e fazer o rumo com que eu quero. Acho que era esse o meu outro pilar. Eu me lembro que tinha alguma coisa de liberdade, mas era isso, autonomia e independência. Pode ser. Não quero que ninguém mande em mim. Tá? Acho que tem a ver. Mais ou menos assim. Eu vou refazer, mas acho que ainda tem a ver. Faz tempo que eu não faço o meu, mas acho que o meu pode ser que tenha alguma coisa a ver com isso. O outro é segurança e estabilidade. São pessoas que elas precisam estar em ambientes e trabalhos que deem estabilidade, seja estabilidade de segurança física, né? Então, ambientes seguros. Também ambientes onde não tem instabilidade de demissão e nem financeira. Então, isso para mim é importante. Eu não abro mão disso. Então, essas pessoas vão buscar trabalhos que deem isso para ela. Isso, necessariamente, a gente olhando essas âncoras, não significa que as pessoas estejam aonde isso seja saciado. Às vezes, elas estão infelizes em trabalhos onde isso não é saciado. Não, e assim, estamos falando de Brasil, né? Sim. Então, essa estabilidade e segurança, possivelmente, ou a pessoa é concursada, ou ela não tem. E mesmo nos concursados, que a gente está sempre com as instituições, se vai ser mantida, se não vai ser privatizada e vão migrar todas as pessoas de um lugar. Então, a gente está num país que ela não dá muita segurança para as pessoas. E também em que nem todo mundo tem poder de decisão. A gente hoje aqui quer falar sobre a decisão de empreender, mas às vezes a gente pode tomar decisão, né, na hora que quer. Nem sempre isso é possível, né? Por questões de, eu preciso pagar a conta do dia, né? Matar o meu leão do dia e não estou podendo me realizar, eu estou podendo fazer o que dá. Então, mas ter esse horizonte, né? De pensar o que realiza, talvez facilite um pouco esse processo. Quando se pode decidir, né, Bibiana? A questão, assim, das âncoras, né? E a gente vai, se der tempo, a gente vai falar um pouquinho de cada uma. Eu tenho consciência do que me move. Então, eu estou escolhendo agora, por uma situação de vida, não atender o que brilha meu olho. Então, por exemplo, para mim, criatividade empreendedora, que é a que vem agora, são aquelas pessoas que gostam de criar, de ter o seu negócio, de fazer crescer, de empreender. Mas eu tenho conta para pagar, eu tenho boleto no final do mês, e eu trabalho num serviço que me dá estabilidade, num serviço público.
Bom, mas enquanto eu tiver esse boleto no final do mês, eu não posso empreender, mas eu posso me planejar para isso acontecer. Mas eu tenho que ter consciência disso, que não é a culpa da instituição, é eu que não sou movida a isso. E fico pensando que às vezes as coisas se cruzam, né? Ao mesmo tempo que o meu pilar foi qualidade de vida e penso que autonomia e independência, estou aqui falando de empreendedorismo feminino, numa iniciativa empreendedora, porque é onde eu consegui encaixar a minha qualidade de vida e a minha autonomia e independência. Não que necessariamente fosse através do empreendedorismo, mas é onde estou conseguindo chegar mais perto das minhas âncoras, né? O que vem mais? O outro é dedicação à causa. Então, são pessoas que são movidas a um propósito. Eu não, por exemplo, tem pessoas que não trabalham em empresas fraudulentas, não trabalham em empresa que vende arma, que faz cigarro. Por quê? Porque vai contra os meus princípios. Então, tem que ser empresas, ou trabalhos, ou projetos, que eu tenho que entender que eu estou fazendo a diferença para alguém. E fico pensando que a gente falou aqui, né? A gente normalmente tem 2 pilares, disse a Bibiana aqui há pouco. Só que a gente quando faz esse teste e depois a gente viabiliza, deixa um link para que você faça o seu também aí na sua casa, eles se cruzam, né? Na verdade, a gente não tem só esses pilares, a gente tem uma pontuação que nos deixa mais próximos daqueles pilares principais, porque a Bibiana vai lendo aqui os conceitos e eu vou me encaixando em vários deles. Né? Eu já deixei de trabalhar em lugares em função disso, assim, de não compactuar com alguma causa, ou não estar coerente com todos, né, com todos os meus valores. Então, também elas vão se cruzando, mas algumas são mais definidoras quando a gente fala de realização pessoal, né? Isso, são escolhas. A gente define, olha, isto eu não abro mão. Tá? Aí vem puro desafios. Então, enfim, o nome já diz por si só, né? Então, a pessoa gosta de se sentir desafiada o tempo todo. É diferente de criatividade empreendedora. Então, uma pessoa pode estar dentro de uma organização e se sentir desafiada o tempo todo. Diz a lenda, né, que essa geração mais jovem que está aí é o que move. Até porque a gente tem visto, e eu que estava no ambiente, né, como jornalistas, redações estão com uma população muito jovem. De não ter mais aquele apego quando se fala em estabilidade e segurança, é algo que eu não ouço mais, né, nas pessoas que têm 20 e poucos anos. Ninguém quer trabalhar a vida inteira no mesmo lugar, como eu já ouvi de pessoas mais velhas. Eu sempre me imaginei a minha vida inteira nesta empresa. Então, isso é uma coisa que eu não ouço mais, assim. As pessoas querem essa experiência, não tá bom aqui, eu vou para outro lugar, acho que aqui eu já fiz o que tinha que fazer. E muito cedo, porque antigamente se eu via, já cumpri minha missão lá pelos 60. Não, a pessoa tem 20 e poucos anos e eu, já cumpri minha missão aqui. Elas querem experiência. Não é mais salário, né? O salário, ele vem para te proporcionar novas experiências fora daquele ambiente onde tu está inserido. E essa geração vem muito com essa batida. A gente trouxe um curso no mês passado. Na Selo Carreiras. Pela Selo. E o instrutor devia ter o quê? 25, 26 anos. Um show, rapaz, assim, um mineiro, um show. E os donos dessa empresa nos disseram que na hora que ele foi negociar o salário, não era salário. E ele disse, não é salário. O que eu quero? Então, eu quero que cursos vocês vão me proporcionar, que experiências eu vou viver, que projetos que eu vou entrar. Que é isso que ele vai se engajar. Não é o salário. Então, até os nossos termos, geração. Né? A gente que está na meia-idade, que está com um pé numa geração e outro pé na outra, tem que fazer essa tradução. Meia-idade. Até porque se a gente for fazer matemática... Eu estou falando só por mim, Bibiana. Não, matematicamente, né, meia-idade de 40 é 80. A gente vai passar do 100. Então, a gente tá... Acho que 80 tá de bom tamanho. 40 anos, segundo dizem, são as novas Balzacas, né? Que antigamente era com 30. Eu confesso que esses dias... 40. A gente está falando de empreendedorismo feminino e empreendedorismo materno. Então, aqui nesse programa, vocês vão ouvir falar de filhos. E daí, esses dias, eu ouvi uma pesquisa que falava que tem quem está com 2 anos agora, talvez viva até os 120. Aí eu tenho uma filha de 13, eu pensei, e a previdência dessa criança, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer para fazer essa sustentação? Que tipo de depósito eu tenho que fazer agora? Me bateu um desespero. Daí depois, relaxa e, né, tenta viabilizar o hoje, pelo menos, e vamos tentar planejar isso. Não, te planeja, calma. Tem o último, que é o estilo de vida, que foi o que tu falou.
que são pessoas que buscam um equilíbrio de vida. Hoje, assim, a gente está falando de maternidade, mas tem pessoas que buscam um estilo de vida não relacionado com a família. Então, assim, eu quero ter uma qualidade de vida melhor, eu quero um emprego ou um trabalho que eu possa fazer a gestão dele como eu quero. E que eu possa fazer minhas escolhas. Maravilha, você está ouvindo o Âncora de Carreira, esse novo espaço no rádio para falar sobre empreendedorismo, mais focado na iniciativa das mulheres, nas peculiaridades dessas iniciativas. No bloco seguinte, nosso tema, decisão de empreender, é o tema de hoje. Então, vocês vão conhecer uma empresária que transformou a si e a carreira depois do nascimento do filho. E aí, está curtindo a conversa? Esse é um podcast independente, então se você gostou, nos ajude a mantê-lo no ar compartilhando esse link com as suas amigas e, por que não, com seus amigos. Quem sabe daqui a pouco você traz a sua experiência para cá. Quer saber outras maneiras de contribuir? Manda um e-mail para contato@ancoradecarreira.com.br, ok? Tem mais um bloco aí em que entra mais uma convidada. Aqui é a Sabrina Tomasi, estamos de volta com Âncora de Carreira, um programa que abre espaço para empreendedorismo feminino, que, aliás, ganha peso na nossa economia, no Brasil e no mundo. A ONU destacou recentemente que as mulheres são 51% dos empreendedores em estágio inicial. E o tema de hoje é a decisão de empreender. Segue conosco a especialista em desenvolvimento, Bibiana Zereu, e entra nessa conversa a Bianca Pisato, que recentemente se encorajou a lançar a marca Curumim, são roupas infantis. Bom dia, Bianca. Bom dia, Sabrina, tudo bom? Tudo bem, então conta pra gente, assim, dessa decisão de empreender. Eu até no bloco anterior já adiantei que teve a ver com o nascimento do teu filho, do Benjamin, tá com 2 anos, né? 2 anos agora, Benjamin. E como é que foi, assim, do momento do nascimento, da experiência da maternidade e que daqui a pouco vira uma marca de roupas infantis? Bom, na verdade, linka, né? Eu acho que foi um grande processo, né? Até ouvindo a Bibiana falar no bloco anterior, eu fui me encaixando em várias desses pilares que ela ia falando. E eu acho que ao longo desses 10 anos que eu fiquei trabalhando dentro de uma empresa tradicional, eu fui passando por esses estágios. E sempre com a vontade de um dia empreender, um dia ter o meu negócio, né? E realmente a chegada do bebê, ela muda completamente. Qualquer mãe pode falar isso, que não é só o corpo da gente que muda, né? Uhum. A cabeça, as vontades, o que é principal, assim, para a vida da gente muda também. Então, no momento que ele nasceu, eu falei assim, eu não vou mais conseguir voltar para essa empresa tradicional. Por mais que eu gostasse muito do que eu fizesse lá e do local em si, eu precisava, começou a ter pesos, outras coisas que antes não tinha. Então, a qualidade de vida, eu ser dona do meu tempo, né? Eu estar mais ativa e participativa no desenvolvimento e no crescimento dele, foi aquilo que foi mais importante para mim no momento. A Bianca está falando, eu estou me identificando com várias coisas, porque eu me lembro de quando eu saí para minha primeira licença maternidade, eu estava trabalhando assim, saindo de madrugada, voltando no meio do dia, trabalhando todos os domingos, um sábado sim, sábado não. E daí, quando eu saí de licença, que eu fiquei mais com a minha família mesmo, né? Com os meus pais, com os meus irmãos, eu disse, gente, eu não tava nem sentindo falta. A família existe, né? Porque eu já nem sentia falta, porque eu já não tava experimentando aquilo, eu me acostumei. Quando a gente não tá vendo o que os olhos não veem, o coração não sente, né? Isso. Gente, eu não tenho participado desses churrascos, desses almoços, nada disso. Então foi um realinhamento de trabalho que a gente nem sente mais, e tu vai do trabalho, depois vai pra academia, depois vai pra não sei o quê. E quando tu vê, assim, tu tá só seguindo, né? E vivendo efetivamente o que eu tava vivendo, né? Então acho que o Benjamin, ele veio e me trouxe muito essa consciência de eu querer estar ali perto dele, principalmente nessa primeira infância, né? De estar acompanhando. Eu queria amamentar até quando eu quisesse, até quando eu pudesse amamentar. Ele mama até hoje. Eu queria poder fazer a introdução alimentar dele do jeito que eu queria fazer e não do jeito que a creche, ou que a babá, ou que a avó ia querer fazer. Então, essas coisas, elas começaram a pesar muito para mim. E eu tive o apoio, então, da minha família para poder sair da empresa, né? Inicialmente, então, eu fiquei... Até deixa eu pegar essa coisa do apoio da família, porque eu acho que quando a gente está falando de empreendedorismo materno e empreendedorismo infantil, essa rede pesa bastante, assim, né? E por isso que eu disse, homens, não saiam da audiência porque estamos falando de empreendedorismo materno e empreendedorismo feminino. Esse círculo, essa troca é extremamente importante.
Eu tive muito, assim, o apoio do meu marido, né, da minha mãe, do meu pai, enfim, da minha sogra, das pessoas, assim, ao meu redor, porque eles me deram realmente, sim, o suporte para essa decisão, que não é uma decisão fácil, né, afinal de contas eu tinha um salário bom, tinha uma estabilidade financeira, né, uma segurança, certas coisas que eu não ia mais ter. Mas também, por outro lado, eu primeiro, ao sair da empresa, né, primeiro eu me voltei para a questão da empresa da minha família. Então, que também foi uma coisa muito legal, porque, de certa forma, eu comecei a olhar a empresa da minha família, que até então eu não olhava, e, a partir disso, então, eu comecei a trabalhar com os meus pais nessa empresa. Uma coisa nada a ver, tá? A tua formação eu sou inicial. Publicitária. Tá. Mas eu sou publicitária, eu tenho depois cursos na área de moda. Eu trabalhei durante 10 anos como estilista e pesquisadora, enfim, de tendências. E agora, então, a empresa dos meus pais é de engenharia, nada a ver. Mas voltei, então, para a questão da publicidade, do marketing e fui trabalhar com eles. O que também foi muito, muito bom, assim, porque eu comecei a ter uma relação diferente com eles e comecei a ver a própria empresa familiar, que até então eu não dava muita bola, de um outro jeito. Que é algo que a maternidade nos dá também, uma Sim. outra visão revisita. e compreensão dos pais. A gente revisita esse lugar, né? A gente começa a olhar, gente, agora eu entendo tanto eles, né? Isso. E até essa relação muda. Então, sim, foi outra coisa que foi muito boa, assim, é um processo, né? Então, essa foi uma segurança que eu tive. Eu consegui sair do meu emprego fixo para trabalhar com eles. Então, assim, a segurança financeira eu continuei tendo, de certa forma, né? Mas eu continuei tendo. E a questão da qualidade lá de vida e dos horários, onde eu podia... Então, no início, o Benjamin ia comigo por trabalho. Depois, ia eu e ele a babá junto. Depois, eu criei coragem de deixar os dois sozinhos em casa. Daí, eu ia sozinha. Então, eu vou pro trabalho de tarde. De manhã, eu fico com ele. Então, assim, eu consegui me reorganizar de uma certa forma. E depois de um tempinho, aí começou aquela vontadezinha, né, aquela saudade do tecido, né, das roupas e tal. Então, assim, não, acho que agora tá na hora, então, daquela minha vontade, daquela minha ideia nascer. E eu comecei, então, a estudar, a planejar e a montar a Curumim. Então, mais ou menos, quando o Ben tinha 1 ano e meio, que eu comecei efetivamente a fazer a Curumim. E então ela nasceu faz 1 mês. Tem agora. Um bebê recém-nascido. Um bebê recém-nascido. Esse tempo de planejamento, porque aí a gente tem um planejamento de tempo, né, de organização, de logística, um planejamento financeiro também. Como é que foi isso pra ti? Sim. Não foi muito planejado, não. Não foi muito planejado, foi acontecendo, assim. Eu tinha um dinheiro guardado, que era um dinheiro que eu tinha guardado e tinha pensado assim, esse dinheiro é pro dia mim. que eu for empreender, né, pro dia que eu quiser. Então, tu te planejou? De certa forma, eu não tinha pensado assim, mas de certa forma eu me planejei. Claro que não é o dinheiro suficiente, né? Poderia ter o dobro, o triplo, que eu conseguiria estar fazendo talvez as coisas de uma forma mais rápida, né? Mas também como agora eu sou mais slow, né? Eu vejo que a rapidez, as coisas elas têm um tempo de evolução. Eu acho que não preciso mais aquela correria de querer tudo para ontem, né? Então, eles estão ouvindo, assim, os pitacos de Bibiana Zereu, que é especialista em desenvolvimento profissional, de carreira. E que perguntas, então, Bibiana, é importante que a pessoa se faça quando pensa em empreender, né? Porque uma das questões que eu quero trazer aqui para o Âncora de Carreira é um pouco desmistificar um certo glamour que se colocou em torno do empreendedorismo, né? Que é busca qualidade de vida, vai empreender. Não é bem assim, né? Não é fácil, tem uma burocracia pesada, tem necessidade de dinheiro, tem exigências, a gente não dá certo necessariamente na primeira vez que tenta. Então, que perguntas são importantes para que não seja só frustração e saiba que a frustração vem também. A frustração faz parte do jogo, da brincadeira, né? E o que tu aprendeu com tudo isso? Acho que é importante tu trazer os teus aprendizados, porque em cima dos teus erros e acertos vieram aprendizados, né? E isso eu gostaria de escutar de ti. E a questão financeira, a Sabrina já puxou, né? Ela satisfaz hoje os teus anseios? Tu imagina que esse teu negócio ele vai satisfazer? Porque quando a gente sai de uma carreira de iniciativa privada, onde a gente tem o 13º, o salário, algumas empresas dão PPR, a gente não se dá conta que o Natal está chegando e aquele dinheiro vai cair na tua conta.
Quando a gente Bibiana quer nos fazer chorar nesse momento. Não, nem fala. Bibiana, a gente tá vendo bem, Bibiana. Né? E aí, o que começa a acontecer? A chave vira, a gente vai pro outro lado da mesa. Né? Então, assim, não cai o 13º. Então, essas coisas, tu chegou a pensar nisso quando tu escolheu? Bianca? Não cheguei a pensar. Vou ser bem sincera, não cheguei a pensar. E agora ela vai sair porta fora. Nós duas, eu também. Vamos levantar aqui e vamos deixar a Bibiana aqui. E vou te falar, sabe, Bibiana, que o primeiro ano, assim, o primeiro Natal que eu passei não estando empregada, que eu pensei, putz, e o 13º? Como é que eu vou comprar os presentes? E depois, e o PPR? Então, assim, foi uma coisa que eu não tinha pensado o quanto é bom, né? E o quanto a gente, às vezes, não dá valor estando, né, no emprego tradicional desse tipo. Mas também, assim, agora já se passou mais um ano, consegui me reorganizar um pouco e eu acredito que esse ano vai ser um pouco melhor nesse sentido, né? A Curumin, ela é super recente, então, assim, por enquanto é só investimento, ela não deu retorno ainda. Mas eu realmente espero que eu consiga fazer ela crescer, se desenvolver mais e possivelmente trazer lucro, né? Mas é importante isso, assim, né? Destacar isso, de que ela é só investimento, ela não deu retorno ainda. Porque faz parte. Faz parte. Né? Ninguém pode pensar que vai empreender, abrir o seu negócio e vai sair lucrando, né? Não é essa festa. Não. Por isso que até eu acho que uma coisa que pode ser interessante para quem está querendo fazer isso é, de repente, ter um emprego paralelo, mas de uma certa fonte de renda junto, assim. Por exemplo, que tu falou, quem é taxi-firme, quem é funcionário público que trabalha 6 horas por dia, por exemplo. Tem outras, quantas horas, né, no dia que pode estar fazendo o seu negócio, que pode estar estruturando e fazendo a coisa começar. Já ouvi uma orientação que era, por exemplo, tu gosta da coisa do tecido, por exemplo, e eu gosto da comunicação, que é vá fazendo como hobby até que você consiga, para quem está empregado, né, até que você consiga que o seu hobby passe a dar um retorno e você possa largar a sua atividade principal. Quando dá, não é sempre que isso se viabiliza. Mas né? aí a gente já tem essa leitura, mas tem uma outra leitura que diz o seguinte, que se tu não der foco naquilo e coloca energia, o bolo não vai crescer. Viu, gente? Como temos coisas para falar sobre empreendedorismo, e eu garanto que os homens que ficaram nos escutando não se arrependeram, porque a gente passou por questões bem femininas, mas não só. Né? Só que nosso tempo se foi, assim, né? Que rápido. Que rápido, né? Então a gente precisa voltar na próxima semana e a gente conta com a sua participação, sua parceria. E fica o convite, acompanhe Âncora de Carreira, que é esse novo espaço, esse novo programa que está chegando para falar de empreendedorismo feminino, empreendedorismo materno. Bianca Pisato, muito obrigada. Muito obrigada, Sabrina. Obrigada, Sabrina. Obrigada. A gente fica por aqui.